Então iniciamos mais um Raizcast, dessa vez nossa terceira edição, o 15º programa. E como é de praxe, quem está chegando, vendo pela primeira vez, o nosso programa são entrevistas com empreendedores, contando sua história, para motivar, e para você que está em dúvida aí sobre o empreendedorismo, ou acha que só você passa dificuldade, não. A história de todo mundo sempre é a mesma no empreendedorismo, mas cada vez nos motiva mais a sabermos que todo mundo superou, todo mundo conseguiu, e está com a sua empresa em andamento. Então, o nosso programa, o apresentador não apresenta, né, o nosso convidado. Como é de praxe, é um programa raiz, quem se apresenta é o nosso convidado. Por favor. Bom dia, então, Rodrigo. Eu sou o Christian Piterini, por formação, sou médico veterinário, formado aqui em Santa Maria, na UFSM, e empreendo hoje com a Vox2U, que é a escola de oratória, a maior escola de oratória do Brasil, da América Latina. Trabalho com a escola aí há quase 3 anos, então a gente vem fazendo um trabalho muito legal, trazendo a comunicação assertiva para as pessoas e fazendo esse meio campo aí entre o empreendedorismo, ensinando as pessoas a se apresentarem, a conseguir ter uma comunicação assertiva realmente. O que a gente vê hoje, as pessoas vão fazer uma apresentação do seu produto e não conseguem apresentar aquele produto. Acaba que, às vezes, tu tem uma Ferrari para apresentar e apresenta como se fosse um Fusquinha. Isso a gente vê. E a Vox veio para Santa Maria justamente para isso. Não só ajudar empreendedores, mas, como a gente está aqui falando hoje de empreendedorismo, é um grande nicho que a gente trabalha hoje em dia, fazendo esse trabalho de comunicação assertiva. Sabe, Cristian, que estava falando, antes de nós entrar na questão Vox2U, a história do empreendedorismo, eu quero saber um pouco da tua história. E na nossa conversa aqui de bastidores, antes de iniciar o programa, tu me falou, inclusive hoje a gravação, nós temos que gravar rápido, que tu está saindo para um show, e aí eu vou te fazer uma pergunta. É claro que eu quero saber a tua história da infância, né? O Christian, a infância, onde nasceu, como é que veio, mas uma coisa que me chamou a atenção, um cara formado em veterinária, mais pro ramo gaúcho, gostar de, como é que é? Red Hot Chili Peppers, é verdade. Eu na faculdade, na faculdade sempre se forma os grupos. Tinha o grupo dos gauchinhos, principalmente na veterinária. Na veterinária. Tinha o grupo dos gauchinhos, que jogava truco lá. Eu, inclusive, passei toda a faculdade e não aprendi a jogar truco. Então, acho que foi o único que se formou lá e não aprendeu a jogar truco. E nesse meio tempo aí, eu sempre me encaixei no grupo dos que não eram gauchinho, que não eram o pessoal agroboy lá, mas sempre tive uma afinidade muito grande. E sempre gostei de rock, claro, não um rock muito aquele rock mais pauleiro, rock tranquilo, como é esse, como a gente vai assistir lá um show hoje, porque também não é só trabalhar, né? A gente tem que aproveitar, tem que se divertir. Com certeza, é uma das coisas que a gente tem que aprender a dirigir o tempo nosso, né? Isso é um grande segredo hoje na questão da vida e do empreendedorismo. Mas vamos voltar, o Christian nasceu aonde? Como é que foi a infância do Christian? Eu sou nascido em Santa Maria mesmo, mas como todo... Eu me considero santamariense por ter nascido aqui, mas como todo pessoal que vem de uma cidade pequena, vem nascer na cidade grande. Então, eu sou ali de São Cepé, a grande parte da minha vida eu vivi até ali, até os 18 anos. 18 anos eu vim para Santa Maria para o quartel e dali passei grande parte, engatei na faculdade, pós-graduação, tudo aqui em Santa Maria. Mas eu sou dali, de São Cepé, minha família é dali, meu pai trabalhou praticamente toda a carreira dele militar em São Cepé, minha mãe também professora. São Cepé, o militar estadual, brigada ou Brigada exército? Militar. Brigada militar, tá. Porque eu não me lembro, eu acho que não tem exército. Não tem. Então eu tive isso, passei por todos, tive essa educação militar, então sempre para mim fez bem restrita, bem correta. Então isso para mim fez muito, e isso eu vejo muito que reflete hoje no meu trabalho. Tento passar para os meus colaboradores sempre essa questão de sempre fazer o correto, porque o correto não tem vírgula, não tem curva, é sempre o que vai te dar um resultado. Me diz uma coisa, e como é que foi a infância, o Christian no colégio, como é que era? Muito tranquilo. Então, hoje, com uma escola de comunicação, o pessoal até é estranho ter uma escola de comunicação, porque eu sempre fui aquela criança calma, tranquila, não falava muito e nunca dei trabalho. Acabei hoje tenho um irmão, então são 2 irmãos. Sempre o meu irmão foi o que deu mais trabalho, eu fui aquele mais tranquilo. Ele era mais novo? Ele é o mais velho, eu sou mais novo. Mais velho. Ele parecia que eu era o mais velho sempre, até hoje parece. Mas sempre muito tranquilo, nunca dei trabalho. E sempre respeitei bastante as regras, então, enfim, foi bem tranquilo. Era nesse ponto aí. Me diz uma coisa, quando tu veio para cá, então tu veio para servir o exército, daí ficou já para fazer a faculdade e se formou em veterinária. Como é que foi a questão da tua carreira daí, depois da formação? Eu trabalhei entre 7 e 8 anos como médico veterinário,
com consultoria, o que eu fazia? Eu trabalhava com reprodução. Aquele veterinário que vai a campo lá, fazer diagnóstico de gestação, fazer protocolo de inseminação, tá juntamente com o produtor direto, seja sol, seja chuva, tá lá na propriedade. Trabalhei durante 8 anos com isso, fiz intercâmbio fora, nos Estados Unidos, com essa parte, e hoje em dia ainda faço. Claro que empreender, ele acaba tomando 90% do meu tempo. Eu brinco que hoje eu trabalho para o meu pai, enquanto eu descanso, eu vou lá e trabalho para ele. Mas não consegui abandonar, assim, mas segue sendo uma boa parte da minha vida, mas com certeza bem menos do que antes. Nós falando agora em questão campo, veterinária, sabe que todo convidado nosso sempre tem um presente na questão do pessoal que nos ajuda, o programa que patrocina, né? E aqui eu vou dizer uma coisa assim, ó, sinceramente, esse doce de leite, eu comprava doce de leite com a prole do Uruguai, né? Que é todo mundo famoso. Mas esse doce de leite, sim, ele é, vamos dizer assim, quase que um caseiro mesmo, é da fazenda do pessoal da Santa Helena, lá do Bagé, que é da família Obino, sabe? Então é um doce de leite muito suave, um doce de leite, assim, eu não tenho às vezes o que fazer, lá eu misturo, eu boto numa panqueca, ou boto num pão, doce de leite é muito bom, então é um presente para ti, super indico para as pessoas, quem gosta de doce de leite, eu que tenho às vezes gastrite, né, por causa do doce de leite, e ele é fraquinho, é suave e não me dá problema, sabe? Então, tá aí um presente do nosso patrocinador da Santa Helena. Esse doce de leite aí é maravilhoso. Se eu não acreditasse, eu não ia entender, mas tu vai ver, o pessoal se apaixona. Não, eu gosto, vai ter bom uso. E já eu aproveito, quem quiser comprar ali, na parceria Solar Nexo tem o doce junto à distribuidora. Então tu sabe que eu trago erva orgânica. Tem tudo lá, né? Tem quase um mercadinho. Eu fui lá e eu vi que tem quase um mercadinho ali. E aí, falando em empreendedorismo para as pessoas, por mais que tu tenha hoje uma empresa grande, sempre o segredo é tu ter algo complementar. Então, muitas pessoas dizem assim, Rodrigo, como é que eu aumento o faturamento? Como é que eu me organizo? Um dos pontos principais é a organização estrutural da empresa, mas também tu fazer os teus extras. E eu sempre gosto de dar um exemplo para o pessoal, como eu me organizo para a viagem, né? Eu faço 2 viagens internacionais ao ano. Como é que eu me organizo para essa viagem? É na minha empresa de consultoria que eu criei, que é um extra, e o dinheiro que entra dessa empresa, ele é o dinheiro para mim poder fazer as minhas férias tranquilo nesse sentido. Então, tá pensando aí, gente, eu sou assalariado, eu preciso... Sempre, tu pode ser empreendedor, tu tem uma empresa, mas sempre vai ter um extra. E tu sabe, Cristian, que a gente faz uma análise, tu olhar grandes empresários. E eu vou dar um exemplo, tu pegar... Cara que está na internet hoje, que é o auge do empreendedorismo na internet. Vamos dar um exemplo até para o próprio Wendel Carvalho, tá? Ele é um cara que iniciou para mídia, focado em mídia e curso. E hoje ele tem várias outras situações, se juntando com outros empresários. Por quê? Porque tu manter um negócio só, tu não consegue manter o crescimento do padrão da tua vida. De qualquer forma, tu vai ter que ir para um lado e para outro. Aí as pessoas vão dizer, mas hoje eu ganho um salário mínimo, se eu ganhasse 10 mil, estava ótimo para mim. Não, o que acontece? Quando tu ganha um salário, tu vive sobre um salário. Se tu ganha 10 mil, tu vive com 10 mil, e a tua tendência é querer crescer. E gastar aqueles 10 mil que tu ganha. Aqueles 10 mil. Claro que tu tem que guardar algum dinheiro, fazer um investimento, que nem o Anderson diz, mas não tem outra maneira de tu crescer. Por exemplo, com uma média lá, tu ganhando 5 mil reais, tu vai poder tirar umas férias no ano, tá? Sobrou dinheiro para umas férias no ano para ir aqui em Santa Catarina. Se tu ganhar 10, 15 mil, tu vai poder fazer uma viagem internacional. Se tu ganhar mais de 20, 30 mil, tu pode fazer uma viagem internacional melhor ainda, e assim vai indo, né? Ou duas, 3 vezes por ano. E aí tu tem que fazer essa análise. Tu quer comprar uma casa. Tu quer comprar uma casa de 500 mil, uma casa de 1 milhão, uma casa de 1,5 milhão. Então, quando tu compra o meu primeiro apartamento, já comprou um apartamento pequenininho. A gente evoluiu para um apartamento maior, evoluiu para uma casa, hoje uma casa melhor. E a evolução vai e tu precisa adquirir. Como que tu adquire? A empresa crescendo, mas ao mesmo tempo tirando extras. Então, a minha dica hoje para o pessoal é isso. Falando nisso, eu vou entrar, antes de nós falarmos sobre a Vox2U, eu entrei nisso porque eu quero te questionar. Tu mesmo estava pensando, falou para mim que a questão própria de veterinária, de talvez ficar ganhando também nesse ramo e a tua própria empresa tocando. É isso ou não é? Eu tenho uns projetos que eu ainda não posso falar, porque ainda não está 100%, mas a minha ideia ano que vem é... Novos projetos. Projetos. Tem outra empresa, que inclusive eu já abri essa empresa, já faz um mês que eu abri um CNPJ novo, né? Para prestar ali uma consultoria, para ter uma renda extra. Hoje a escola está indo para um caminho que ela está
conseguindo andar sozinha, claro, não vai deixar de ter a minha supervisão ali como diretor, mas eu já consigo não precisar estar lá no dia a dia, trabalhando no comercial, como eu trabalhei muito tempo, já tenho uma pessoa ali que faz a gerência para mim, já estou mais tranquilo quanto a alguns processos da escola. E a minha ideia, Rodrigo, sempre foi ter um empreendimento, não só um empreendimento, mas sempre ter como que ele se gerenciasse de uma forma, de certa forma, autônoma. Claro, a gente sabe que o olho do dono é quem engorda os bois ali, mas não ter tanta aquela dependência. Funcionar sem eu estar lá, de funcionário precisar me ligar para resolver uma coisa simples, dar autonomia, justamente para isso. E a ideia sempre foi essa, e esse ano que vem, a princípio, eu vou conseguir não estar tão presente ali na escola para tocar outro projeto em paralelo. E isso é legal, eu cutuquei nesse sentido, porque aqui vem 2 assuntos muito importantes sobre empreendedorismo. O primeiro é que tem pessoas que dizem assim, tu tem que ter a tua empresa fazendo gestão e a empresa tem que voar, tem que tocar sozinho. E eu digo assim, tem um porém nisso. A empresa, ela tem que ter essa autonomia, mas ao mesmo tempo, a frase que tu falou, que o olho do dono que engorda o boi, isso aí é primordial. Sim. Então nós temos que entender que nós temos que ter uma empresa que ela no ciclo ela consiga girar, e se tu tem que fazer outras situações, tu possa sair, tu possa viajar, tu possa ter um outro negócio voltando e dando o apoio dentro da empresa. Então as pessoas não é nem 8, nem 80. Não é o que vende na internet, que tem que ter grandes gestores, a empresa tem que ir sozinho, não. Tu não pode ser o gestor, tu não pode estar linkado à empresa, porque senão tu é um executor. Não. Negativo. Se tu não tiver de olho na tua empresa, tu não der o teu sangue também junto à empresa, claro que em alguns momentos tu pode viajar, pode sair, ver outro negócio, ela não vai ser a mesma coisa. Então eu sempre digo isso. Por isso que eu cutuquei nesse sentido. Uhum. E ponto número 2, se tu quer extra rentabilidade maior, tu precisa ter outro negócio para a tua vida, o teu CNPJ poder usufruir maior. E aí tu falou uma coisa que nós vamos entrar agora na Vox2U, que tu acabou de dizer. Hoje a Vox2U está começando a andar com as próprias pernas, e a questão financeira, a pessoa bota o negócio e acha que 2, 3 meses já está tirando dinheiro daquele negócio. Então a realidade não é nessa. Como é que está hoje a questão Vox2U? Como é que tu enxerga esse desafio que tu teve dessa separação, CNPJ, CPF, e desse caminho que a empresa possa andar sozinha? É bem desafiador. Por exemplo, eu procurei uma franquia por ter 0 experiência em empreendedorismo. Acho que muita gente acaba indo por esse lado da franquia. Exatamente. Por isso. Por ser uma fórmula que vem teoricamente mais pronta, claro. Eu vejo que tem praticamente os mesmos desafios do que eu fosse começar um emprego, uma empresa do zero. A diferença que tem é que tu não precisa pensar no modelo de negócio. E tu tem o know-how ali que é passado para ti de como executar. Mas os desafios são os mesmos de começar uma marca, pelo menos no nosso caso, que é uma marca ainda em ascensão. Hoje a Vox ela tem 160 escolas no Brasil. Quando Santa Maria entrou, para te ter uma noção, há 2 anos e meio atrás, 3 anos quando eu comprei a taxa de franquia, depois eu vou contar essa história e como começou, mas há 3 anos atrás, quando eu comprei a taxa de franquia, eram 40 escolas. Santa Maria foi a 44. E nesses 2 anos e meio, 3 anos, já triplicou, mais que triplicou de tamanho. Então tá tendo uma ascensão bem legal. Mas, por exemplo, aqui no estado a gente só tem 4 escolas. É um trabalho de formiguinha, de trabalhar muito bem o marketing, como tu falou, de explorar, de fazer isso que a gente está fazendo aqui. Eu sempre falo que a Vox ela nunca diz um não. Se convida a gente para fazer um workshop numa universidade, para fazer numa empresa, a gente vai em tudo. E, claro, a gente seleciona ali o número de pessoas que tem que ter para funcionar as dinâmicas, mas a gente sempre vai para estar divulgando, para estar tendo essa exposição que a gente procura. Hoje a gente está numa posição legal, perguntou do começo e de hoje. Hoje a gente é considerado aí referência na comunicação em Santa Maria. Então, quando a gente pensa, até quando vocês procuraram ali a gente no R4, pensaram, a gente precisa de alguém na área da oratória. Eu fiquei muito feliz lá quando na imersão lá tu falou, a gente pensou na Vox, primeira pessoa, primeira empresa, na verdade. Então, isso é bem satisfatório pra gente que começou ali. Ninguém sabia, o pessoal achava que era uma escola de inglês, até pelo nome que é em inglês realmente, mas já pensarem na gente como primeira referência. Isso é um trabalho lento, mas com o trabalho a gente consegue chegar nessa exposição que a gente precisa para cada vez ter mais alunos, vender e crescer mais. Sabe que, tu falando assim, as pessoas têm que entender, e aí vem o imediatismo, né? Nós estávamos conversando hoje, com a maioria dos empreendedores, toda coisa eu converso, o grande problema que nós temos hoje, e não é só os adolescentes, não é só nossa geração, nós estamos nos tornando imediatistas, nós queremos resultado muito rápido.
E tu tá falando aqui que são 3 anos para te começar a empresa, dar um alinhamento, alguma coisa. Então é muito importante as pessoas entenderem que a empresa leva tempo. Eu dou exemplo da própria parceria solar, ou o Careca, hoje que as pessoas falam na questão outdoor. Foram no mínimo 5 anos muito bem trabalhados e focados nisso para ter o resultado e poder ser conhecido a marca. Então nada acontece da noite para o dia. E o imediatismo é o que está quebrando as empresas, o imediatismo é o que está dando o grande problema nas empresas. E tu sabe que as pessoas, elas se iludem muito, elas entram num negócio, por exemplo, muita gente, eu quero ser sócio de uma empresa, o sonho de ter uma empresa. O cara entra ali, ele tem o prolabore dele. Eu sempre digo, o prolabore é o salário do empreendedor. O lucro é uma consequência que vem e tu tem que ver porque tu precisa investir na empresa, então tu chega no final do ano e tu te empolga, né? Aquele lucro, tu olha ali, X lá. vou pegar esse dinheiro, aí tu tira aquele dinheiro. E aí tu esquece que a empresa precisa ter um fluxo de caixa para algum investimento. Uma das coisas que as pessoas não colocam no custo fixo é a manutenção. Uhum. E manutenção você gasta muito. Outro exemplo que o pessoal não coloca, e aqui nós estamos aproveitando e já dando dicas sobre a questão empresa e empreendedorismo, elas não colocam no valor do funcionário a questão da multa rescisória, a questão muitas vezes das férias, não é colocado no custo fixo, porque tu não enxerga, tu tem que pagar o salário, tu tem que pagar os impostos ali e deu, né? E tu não lembra que para o futuro tu tem o 13º, tu tem as férias, tu tem inclusive a parte da multa. Uma rescisão. E tu tem que ver quanto custa essa rescisão de um funcionário e quanto seria por mês que tu tem que debitar e deixar esse dinheiro separado na caixinha do custo que tu vai ter no futuro. Porque parece bobagem, mas uma empresa, às vezes, com 2 funcionários, 3 funcionários, ela não tem dinheiro para demitir um funcionário. Ela precisa demitir, mas ela não tem dinheiro em caixa para isso. Sim. E o que você chama isso? Tu fica preso. Às vezes tu tá com um funcionário que tu não quer estar com ele mais. E tu não consegue E tu fica preso. Então, isso é muito importante. Se eu começar a enumerar aqui fatores, nós vamos ver assim, e eu faço para quem está nos ouvindo ou nos vendo aí, uma reflexão. A primeira pergunta que eu faço para todo mundo, tu mistura CPF com CNPJ? Cara, 90% mistura. Eu fiz isso. Eu conversei contigo numa conversa na imersão que a gente fez ali, imersão raiz. Eu ainda falei, olha, eu fazia tudo errado. Eu fazia tudo isso que vocês falaram aí, falaram na imersão, eu fiz tudo. Eu gabaritei quase tudo ali de fazer errado, misturar CPF. Gabaritou a prova negativa. Por realmente não ter uma instrução. A gente compra a franquia ali, mas não tem essa parte de como ser um empresário. Isso eles não ensinam. E nem faculdade ensina. Tu comentou que tu fez administração e não aprendeu, eu ainda brinquei lá que eu fiz veterinário, então eu saí mais perdido ainda. A gente aprende, se não procurar, como a imersão ali ensina, se não procurar alguém um mentor, alguém que acaba de ensinar, um Sebrae, que é bem interessante nesse aspecto, tu sai fazendo muita coisa errada. E vai aprender levando tombo. Filma aí, nós estamos no nosso programa Raiz, a gente vai gravando, não tem corte, não tem edição. Eu pedi pro Vinícius se ligar, o Vinícius estava, acho que dormindo um pouquinho, tu viu ali, ele deu uma cochilada. Filma essa aí, porque essa aqui nós vamos postar. Tu acabou de falar que uma coisa importante, quando tu foi virar empreendedor, tu pegou uma franquia, porque a franquia te dá um caminho justamente do negócio, que já tem validado, que tem um conteúdo, que tem um material. Não sei se tu escolheu, principalmente a gente tem que ver escolher, dentro das minhas pesquisas, hoje o maior problema das pessoas é a dicção, é falar em público, o maior problema do empreendedor está nisso, então eu digo que tem muito futuro o negócio, a Vox2 tem futuro, mas o mais importante para as pessoas observar, tu acabou dizendo, eu abri um negócio, uma franquia, porque eu precisava de orientação, sou veterinário, não tinha nada de experiência. E mesmo assim, tu passou dificuldade, que foi na questão da tua gestão, do fluxo de caixa, do controle. Então, eu chamo a atenção para as pessoas que quando elas forem abrir um negócio, ela tem que prestar muita atenção se o negócio é viável, o quanto é escalonável esse negócio e que ela vai precisar ter alguém para orientar, ensinar ela ou fazer algum curso, treinamento dentro disso, que o problema do Brasil é que transformaram mentores, coaching, qualquer um fez um curso e queria vender para outras pessoas. Mas não, a gente precisa de um profissional e, se possível, pega um profissional que já passou por isso, vai encurtar o caminho, vai te ajudar e tu não vai ser entre as 70% das empresas que fecham as portas em menos de 3 anos. É justamente por causa disso. E eu acho que isso foi o que tu sentiu, né, essa diferença. E isso acaba sendo muito impactante. Esse começo, a gente erra e cada erro que tu comete compromete, por exemplo, teu fluxo de caixa, chegar ali e não ter uma reserva para fazer uma demissão é um exemplo disso. Chega num ponto que tu chega
com um funcionário que tu realmente não está funcionando mais, ainda mais em certas áreas da empresa. Tem áreas que tu trabalha bastante ali na parceria com o comercial, por exemplo. Comercial e... Chega um momento que se a pessoa não performa, não é nada pessoal. Infelizmente, não dá mais. E tu tem que acabar deixando essa pessoa aí. E se tu não tem um fluxo de caixa, não está programado para isso, que foi uma coisa que eu aprendi ali na imersão, de ter uma caixinha separada para uma eventual demissão, ou talvez uma contratação, tá aumentando a equipe, tu vai precisar, faz toda a diferença. Eu acho que o empresário ele tinha que fazer ou uma imersão, ou uma mentoria antes de começar, ou ter uma coisa mais viável, um curso para empreendedorismo. Fazer ali 6 meses, passando por todos esses processos básicos ali que vocês passam no R4, da parte, me ajuda para me lembrar, Rodrigo Amaro, da parte da contábil. Vamos iniciar uma aula para as pessoas entenderem, e tu sabe que eu vou falar para ti aqui em primeira mão. Nós estamos criando um e-book do empreendedorismo. Ou seja, um curso básico, um treinamento, um ensinamento básico, ou por e-book, ou por as videoaulas, o pessoal tá junto. Deu um spoiler aqui sem querer, então. De quais as primeiras coisas que você tem que fazer para ser um empreendedor, para botar o teu negócio. Ponto número 1. Parece bobagem, mas é contabilidade. Tu precisa ter um contador para fazer análise do teu negócio, de como vai ser. Porque muitos dizem assim, abre uma MEI e depois a gente vê e vai. Não. Tu precisa saber o teu negócio. Volto a dizer, quanto escalonável é? Vou dar um exemplo. Se tu abre uma loja, e eu sempre dou exemplo de um amigo meu, venda de capa de celular. Ele faz uma venda de capa de celular, só que dentro da cidade ele tem um volume X, que não vai crescer mais que aquilo. O valor da capa que tira em cima é muito pequeno, a quantidade teria que ser muito volume para vender. E além disso, tu vai competir com grandes empresas que mandam e entregam na tua casa no outro dia. O e-commerce, né? Muito Exato, forte. O e-commerce muito forte. Então, tu tem que analisar o teu negócio aí. Primeiro ponto, iniciar um negócio, tu precisa de uma contabilidade, um CNPJ, é a estruturação. Ah, mas o meu negócio hoje não precisa, pode ser MEI. Beleza, mas tu tem que saber que chegar a um certo ponto, tu vai mudar para um CNPJ. Então, contabilidade é o primeiro passo. Abrindo uma empresa, as pessoas têm que entender que na contabilidade, muitas vezes elas botam no negócio, alugam o prédio, colocam os móveis, compram, e depois ela quer jogar o dinheiro para dentro da empresa. Ela não sabe nem o capital. Só para te ter uma noção, o que as pessoas também fazem errado? Então, iniciando contabilmente. Tu abriu a tua empresa, tu alugou, tu botou móveis para dentro, tu gastou 80 mil. O capital social da empresa dele é 10. Por que ele não pegou os 80 mil, jogou para dentro da empresa, botou como capital social e começou a colocar os móveis e tudo? Tu entendeu que isso é uma diferença muito grande, um grande erro grave, porque quanto maior meu capital social, melhor para minha empresa, melhor o controle daquele dinheiro que entrou para te poder fazer essas... Então, contabilmente é a primeira coisa. Eu dei um exemplo assim simplório, questão contábil. Então, nós estamos falando, né? Contabilidade. Sim. Ponto número 2. Eu preciso ter financeiramente meu controle, fluxo de caixa, de dinheiro. Eu tenho que ter um dinheiro ali, sabendo que eu não vou vender os próximos 6 meses o suficiente para pagar o meu custo fixo. Esse valor tem que entrar como investimento. Um exemplo simples. Eu botei uma empresa que tem um custo fixo de 10 mil por mês. Eu comecei a vender, primeiro mês não vendi nada, segundo mês comecei a vender, terceiro, quarto mês, mas eu estou vendendo uma média de 5 mil. Ou seja, durante 6 meses eu só vendi 5 mil por mês, e eu tenho um custo de 10. Se nós pegarmos 5 vezes 6, 30, eu tenho que, na verdade, ter 30 mil de caixa para investimento, que é o investimento inicial. As pessoas também não fazem isso. E aí vem a coisa mais grave ainda, na gestão financeira, e olha que nós só falamos em contabilidade básica, abertura e fluxo de caixa. Aí tu imagina o cara, quando abriu a empresa, ele tem o prolabore dele de um salário mínimo, só que o custo de vida dele é 3 mil. Esse cara, ele vai estar na empresa 2 meses, ele vai começar a tirar dinheiro da empresa e vai dizer que a empresa também não está evoluindo, não está dando. Então, isso são tudo as coisas que a gente tem que pensar, porque muitas vezes, o que eu falo? O trabalhador, ele juntou dinheiro a vida inteira dele. E aí ele saiu, pegou a indenização, dinheiro que ele juntou, 100 mil, e botou na empresa. E ele não viu que ele precisava controlar o gasto de quanto ele tira, quanto ele tem que ganhar, quanto ele precisa para sobreviver e o quanto ele vai levar para começar a lucrar naquela empresa. E manter o padrão de vida que ele tinha antes, como às vezes como funcionário público, ele tinha um salário X lá e aí quer manter aquele mesmo padrão, aposenta, começa a ganhar metade do que ele ganhava e aí ele quer manter tirando do caixa, já vi acontecer. A maioria acontece isso. Então nós falamos contabilidade,
financeiro e passamos por isso, abrimos a empresa, estamos com fluxo de caixa, estamos com financeiro organizado. O que vem agora? Preciso vender. Só que para mim vender, eu preciso, ainda mais hoje, aparecer. Então nós temos que ter um marketing eficiente e, sabe, Cristian, eu comecei uma mudança, principalmente na parceria, e não vem, é estudo, cara. É estudo. Eu me dediquei agora, esses meses, a estudar totalmente sobre o mundo virtual, que é onde a gente está, né? Que tem que estar ali. Fora que deu certo a campanha do outdoor, visualização na cidade, tudo isso, eu estou sempre indo a evento, estou sempre fazendo rodada de negócio. Parece bobagem, mas eu sempre digo para as pessoas, às vezes as pessoas, mas eu não tenho tempo sábado. Cara, tu está perdendo a oportunidade de conhecer 40, vamos dizer o Café Empreendedor mesmo, que é uma coisa simples. Tu está perdendo de conhecer 36 empresários, que no mínimo 2, 3 no futuro tu vai, assim que nós conhecemos. E fecha, eu te dar um exemplo aqui, a Jaine lá, minha gerente, foi no Café para as Mulheres lá, tá fechando 2 ou 3 cursos de uma manhã que ela sentou lá com o pessoal para conhecer e apresentar a empresa. Plantou. Exatamente. Então, é isso que eu digo, as pessoas, elas querem ter retorno sem investir, sem colocar. E nós estamos falando de Café Empreendedor sem investimento nenhum. Tu paga o café e tu vai lá participar. É simplesmente tu ter vontade de levantar a bunda da cadeira e num sábado ir lá para participar. Porque aí a pessoa diz assim, mas eu não tenho tempo. Quando fala não tem tempo, porque não é prioridade. Eu sempre digo isso. Se tu falar não tem tempo, é porque isso não é prioridade. E tá tudo certo, não ir num café não é prioridade. Mas o que eu quero dizer é marketing. Marketing é tu conhecer pessoas, é tu começar a rodar, tu tem que aparecer. E aí vem a estruturação. E aí eu volto a falar, tu precisa estudar. Eu não paro de estudar sobre isso. E eu fiz uma estratégia agora na parceria, e depois, quando nós estiver na questão da mentoria, tu vai ver para nós fazer ali, cara, tá dando um resultado muito. Eu tive assim, nos últimos 3, eu fiz levantamento dos últimos 3 meses com uma campanha que eu montei no mundo virtual. Eu gastei R$1.000 mês. R$1.000 mês. Primeiro mês eu vendi um ticket de 80 mil, segundo mês 180 mil e o terceiro mês 250 mil. Só nessas campanhas na internet. E é baixo, é um investimento baixo, viu? R$1.000 por mês. E se eu investir mais aí, eu fico falando do meu time comercial. Gente, vamos lá, um funcionário meu custa R$5.000. Eu investi 1.000 e teve esse retorno. Eu não posso, então vamos, né? Então tem essas coisas que, como empreendedor, tu precisa fazer essa análise. Então vendemos, marketing, precisamos disso. Ponto número 3, marketing. Número 4, venda. E aí vem de eu começar a vender. E aí vem, eu sou empresário, eu não visto a camisa, eu não... Cada situação que tu tiver, eu dou o exemplo. Aí tu vai lá no oftalmo, que nem eu fui, do ouvido, e na consulta vendi um sistema. Por quê? Porque eu já comecei a falar com ele, falei, melhor venda é aquela que o cara não sabe que está vendendo. Aí tu precisa vender. E depois, por último, tu precisa dar assistência à questão do pós-venda, organizar. Então, o R4 ele veio para isso. O R4 veio para dar uma contabilidade, veio para dar... E outra coisa, quando estiver andando a máquina, nós precisamos ter um RH, nós começamos a contratar funcionário, nós precisamos ter um regulamento interno e uma organização jurídica. Porque o maior problema hoje de gestão de pessoas que todo mundo fala, às vezes até pode ser causas trabalhistas. E aonde tu tem uma coisa bem alinhada, sendo justo e os dois sabendo, eu vou te dizer, eu já tive mais de 2.000 funcionários nesses 20 anos de empreendedorismo e eu nunca tive caso na justiça. Porque a gente sempre foi dentro daquilo ali, as normas e as pessoas sabem que as coisas é para fazer isso. Então, é isso aí, cara. É isso que o R4 entrega, é isso que as pessoas precisam aprender. E tu falou uma coisa bem legal, que é o que eu falo, eu fiz administração e eu digo, e um dia de imersão, ou um dia de R4, ou um dia que tu pegue faça um curso sobre esses pontos que nós falamos, cara, vale mais que os 4 anos. Eu não estou desfazendo e dizendo que a pessoa não tem que ter nível superior. Mas eu, em 4 anos de universidade, se eu mergulhasse um dia inteiro com esses profissionais de alto nível que estão ali, que me ensinam dentro da real do negócio para implantar no outro dia, cara, vale mais a pena. Prático, né? A prática vale muito. Exatamente. Vamos lá, Vox to You, então. No fim, eu acabei falando demais. Vox to You. O que tu espera nesse crescimento e o que tu tá vendo hoje nas pessoas, a necessidade? Eu já vou te dizer, na pesquisa que eu boto, um dos pontos que o pessoal mais precisa é se apresentar, saber falar, mas o que tu vê hoje como Vox to You? Eu vejo um gargalo muito grande no mercado, e aí, tu falando ali, eu já estava imaginando isso. É só o valor do café empreendedor para estar lá, mas sabe que muita gente não vai porque tem medo de fazer o pitch de venda. Isso aí. E não é só o valor, é que eu vou lá, vou falar na frente. Vergonha. A vergonha.
Tem uma pesquisa que fala, e essa pesquisa qualquer pessoa pode procurar no Google, o medo, a fobia social e o medo de falar em público vem antes do medo de morrer. Então, imagina, isso é muito forte. Se for pensar que o medo de morrer é... Dona Jaque é assim. Ela não tem medo da morte, a Dona Jaque vai fazer com a gente lá. E isso a gente trabalha. O que a Vox faz? Ela trabalha num ambiente totalmente inclusivo, onde a pessoa se sente confortável para falar. Ela tá ali com pessoas que estão passando exatamente pela mesma coisa. Um pouco, o que a pessoa que não vai lá no Café Empreendedor na frente lá falar por quê? Porque ela tem medo, não é de errar, ela tem medo do julgamento das outras pessoas. Se ela errar, meu Deus, o que o pessoal vai pensar da minha empresa? Eu, como empresário, chego lá e não consigo falar dela. A empresa não é boa. Na verdade, não é isso. Ela tem esse medo justamente porque ela não quer manchar, talvez, a imagem da empresa dela. E lá na escola, não. Lá na escola, tu vai estar lá junto com pessoas que passam exatamente pelas mesmas coisas, que são empresários, são médicos, são advogados, vendedores. Todo mundo passa por isso. E o processo, ele é muito tranquilo. Como é que a gente ensina lá? A gente ensina através de técnicas, a gente trabalha com as técnicas que muita gente usa do dia a dia, mas não sabe que está usando. Por exemplo, rapport. Chegar, conectar com uma pessoa, falar de uma coisa que ela passou ali no dia a dia, falar do clima, falar do futebol. Tu cria uma conexão com aquela pessoa. Tu acha uma coisa em comum. Por exemplo, tu falou que tu gosta muito de viajar, já vi ali nos teus stories ali que tu viaja muito, acho que teu país favorito é os Estados Unidos. É. Eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos. Quando eu tinha lá em 2012, fiz 6 meses de estágio lá. Então eu crio uma conexão contigo, de repente a gente vai falar, que cidade tu visitou lá? Onde é que tu conhece? Então isso é uma conexão que tu vai criar com uma pessoa que talvez tu não tenha nada em comum com aquela pessoa, mas tu consegue achar um ponto. Isso é uma técnica de comunicação que tu aprende. E é uma técnica na venda que eu sempre digo, dentro do meu quadro que eu faço, é conhecer a pessoa. Se tu puder ter a oportunidade de conhecer essa pessoa justamente para entrar num assunto que vai conectar, é o segredo da venda. Às vezes a pessoa chega ali para fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. Ela vê que o cara lá que está fazendo a entrevista, o empresário, enfim, tem um quadro pescando. Ah, seu Rodrigo, que legal que o senhor gosta de pescar, eu também gosto de pescar. Quando vê, ele entra nesse assunto com a pessoa, conecta com a pessoa, e antes de começar a entrevista, ele já conectou com a pessoa. A pessoa vai ser uma conversa muito mais agradável do que se ela tivesse chegado direto e falado do assunto principal. Esse é clássico na venda, né? A gente fazer aquela conexão com a pessoa. Isso é uma técnica de comunicação. Lá na Vox a gente tem 80 técnicas. Então é um mundo muito maior do que a gente imagina, que dá para ser explorado. E tudo que é técnica e habilidade, ela pode ser treinada. É isso que a gente faz. A gente tem muita prática lá na escola. E o aluno pratica, sempre aprendendo a técnica. Ele vai lá, a gente tem um palco lá na escola. Então esse palco, para que serve o palco? Ah, eu vou ter palcos na minha vida, eu vou lá falar. Não, grande maioria das pessoas talvez não vai subir de novo num palco. Mas o palco amplifica aquela sensação de tu estar na frente das pessoas, de tu se empoderar, falar e conseguir passar aquela mensagem. E a gente trabalha muito com PNL também. A PNL trabalha com trocar, às vezes, sensações ruins. Às vezes, essa pessoa que tem medo de falar em público, ela teve um trauma lá na infância. E a gente trabalha isso de uma maneira muito tranquila. Ele vai substituir essa sensação. Às vezes, é uma sensação que ele foi falar lá na faculdade ou foi apresentar um trabalho quando era no ensino médio. E aquilo travou ele para o resto da vida. Ele vai substituir essa única sensação por centenas de outras que ele vai lá, vai falar e vai se sentir confortável. Ele vai trocando aquilo por uma sensação boa. E o que a gente vê lá na escola? É bem comum isso, mas não só isso. A gente tem alunos, por exemplo, que o pessoal chega, por que tu tá aqui? Tu já fala muito bem. Mas não é só falar bem, e falar muito também é um erro que as pessoas têm. O falar muito não significa falar bem, né? Não é sinônimo de falar bem. Hoje a gente trabalha muito com a escutativa. Escutar a pessoa. Numa venda, grande parte é fazer as perguntas certas e escutar. Então, na venda, o maior problema do vendedor é saber ouvir. Exatamente. E a comunicação. Exatamente. E aí vem depois como tu apresentar e como tu falar. Então, o vendedor, ele fala muito, gosta de falar muito, né? Mas é o contrário. Tem um momento que tu precisa ouvir para te sentir a dor do cliente, para te poder trazer a solução para ele e o conhecimento técnico que tu vai trazer. Exatamente. E a gente vê muito isso lá. Pessoas que falam bastante. Eu lembro exatamente de uma aluna. Ela chegou para mim e falou, Christian, eu falo demais. Eu me comunico bem, mas eu falo demais. Eu chego nos lugares lá, ela chegava uma representante comercial que trabalha em agropecuárias, eu chego lá, falo, e eu saio de lá, eu sinto que eu não passei a mensagem que eu queria. Então ela trabalhou isso com a gente, para ela ser objetiva. Chegar ali em 2, 3 minutos, falar o que ela precisa falar, não sair e distorcer e não ter uma fluência na fala dela.
Isso é clássico também da comunicação, é falar e não passar a mensagem. Na verdade, o que a gente quer? Em um menor número de palavras, passar aquela tua mensagem para ser absorvida. Porque a gente fala muitas palavras, dispersa muito, a pessoa, ela, ainda mais no mundo que a gente vive do celular, que a pessoa às vezes te dá 15 minutos de foco, 15 segundos de foco. Tu não consegue passar a tua mensagem, tu dispersa demais. E a comunicação, ela é bem interessante nesse ponto de afinar esses detalhes, assim. Faz muito sentido. E para tudo na vida, né, a comunicação é essencial. Inclusive, quando a gente fala... Quer ver uma coisa básica, boba que parece, mas é importante? A questão de saber o inglês. Hoje eu falo para os meus filhos. O meu filho diz, eu não gosto de estar estudando, pai. Eu digo, cara, tu não vai te arrepender. Por quê? Tu imagina, tu poder... Eu não pude. Mas tu podendo agora fazer intercâmbio, podendo viajar para o exterior, guri novo, se comunicar aí numa festa, se comunicar com as garotas lá, com o pessoal, se virar sozinho. Imagina a oportunidade que tu tem. Agora, se tu não souber inglês e fizer, tu não tem comunicação, é muito mais complicado. Muitas vezes tu tem uma coisa que instala, que tu quer falar, mas tu não sabe como e não sabe porque não sabe inglês. Isso. E a mesma coisa a comunicação. O empresário tem uma oportunidade, que nós estamos falando aqui, que eu digo, o Café Empreendedor, para mim, é um dos maiores resultados que dá para mim, de conhecer empresários, de trazer negócio, e tu não saber falar naquela oportunidade que tu tem, tu poder apresentar a tua empresa, tu poder se conectar ali. Isso é complicado. E então eu vejo hoje realmente a questão, a Vox2U, a tendência a crescer mais, porque muitas das pessoas não estão sabendo e têm vergonha de se comunicar. E volto a dizer, toda a pesquisa que eu faço aqui, que eu tenho agora, eu tenho feito muita pesquisa, quero te conhecer, e aí eu vou fazendo questionamento para as pessoas, para mim entender as dificuldades, para mim focar mais naquilo e qualificar, e uma delas é a comunicação. Tanto é que aquele dia eu te falei, tem muita gente que chega para mim e diz assim, pô, Rodrigo, eu preciso fazer pelo menos alguma coisinha de pitch para mim, para poder saber apresentar. E é isso que tem ocorrido. Então, a projeção da própria Vox2U, a tendência é um aumento, né? É poder dar isso para as pessoas, essa apresentação. Como que tu vê hoje das pessoas que vão lá fazer, como que tu vê assim, a porcentagem que consegue desenvolver rapidamente já terminando o curso, eles vão para esse desenvolvimento? Como tu enxerga isso? Hoje a gente tem alguns treinamentos. O que a gente faz lá na nossa... Tudo começa na primeira conversa com a venda. A gente faz uma venda consultiva. A gente entende qual que é a demanda da pessoa, porque a gente tem diferentes treinamentos. A gente tem desde mentorias para uma pessoa, para um empresário, talvez ele não tem dificuldade de falar na frente das pessoas. Então a gente pode... E ele é muito ocupado. Tu, por exemplo, eu quero focar em melhorar meu pitch. Tu pode fazer uma mentoria com um professor focado exatamente nisso, no pitch, por exemplo. E a gente tem treinamentos de finais de semana, para quem a gente atende, como Santa Maria ainda está dominando essa região, digo a Vox de Santa Maria, a gente tem gente que vem de Cruz Alta, vem de Bagé, vem de toda a região aqui para fazer especialmente esses treinamentos de final de semana. Então a gente tem essas imersões, tem hoje esse é o Intensivox, que a gente chama, a gente tem uma imersão, um treinamento intermediário que é o Master, são 12 aulas, ele acontece de segunda a quinta das 9 ao meio-dia, às 10 horas e pela manhã às 9 ao meio-dia. E a gente tem, nosso treinamento mais completo é o Academy, são 30 aulas. Então esse é o aluno realmente, a gente vai pegar o aluno pela mão, como a gente fala lá, e vai passar por todos os processos da comunicação. Esse é um treinamento que é indicado para quem quer chegar a um nível maior de comunicação, aí respondendo a pergunta, se os alunos chegam lá, sim. Eu vejo hoje que tantos alunos, em um final de semana, por ser uma imersão, eles estarem lá todo final de semana, 16 horas direto, eles conseguem, até alunos tímidos, conseguem chegar num resultado muito interessante. E o Master ele já tem uma roupagem mais empresarial, com feedback mais incisivo, assim, para ele ser mais rápido. E o Academy, funciona para quem quer chegar na comunicação, realmente se destacar pela comunicação, ou para quem é bem tímido e precisa daquele tempo para aplicar. Mas hoje eu vejo assim, eu até brinco lá com o pessoal, se tu não chegar no resultado que quiser, eu devolvo teu dinheiro. E até hoje, lá das pelo menos mais de 400 pessoas que passaram lá, ninguém chegou ao Cristian, me devolve meu dinheiro porque eu não consegui. Não, o método dele é muito bem pensado, já é um método que faz, como franquia, já faz 12, 13 anos. Então ele vem sofrendo um processo de melhoria constante, porque, por exemplo, há 12 anos atrás, quando começou lá o CEO, o Luiz Câmara, começou, o vídeo não era tão importante. As pessoas não iam para o Instagram fazer um vídeo. Acho que nem sei se em 12 anos, acho que se tinha o Instagram, estava começando. Então, isso é uma demanda que a gente tem. Para atender isso, por exemplo, as nossas aulas, grande parte das dinâmicas são gravadas.
Então, o aluno consegue ver como ele está fazendo. Por exemplo, amanhã lá eu vou olhar o vídeo aqui do podcast, eu vou ver que eu falei muito muito né. Então, na próxima vez que eu for no podcast, eu for fazer uma apresentação, eu vou tentar reduzir isso. E é isso que o aluno vê no vídeo sendo gravado. Ele está falando muito vício de linguagem, por exemplo, esse o né, o tipo, que a gente vê muito. Ele vai conseguir polir a comunicação dele vendo os vídeos, assistindo os vídeos e tendo esse feedback que a gente chama de auto-feedback, que é tu realmente ver. Porque uma coisa é eu falar para ti que tu tá fazendo muito outra coisa é que tu vê que numa frase ali de 1 minuto tu falou 6 vezes fica muito poluído. Esse faz muito sentido e trabalha muito isso. É uma coisa que veio, uma demanda que veio agora nos últimos tempos pelo Instagram. Isso é uma coisa que também, puxando agora um pouco para esse assunto, Rodrigo, quem não está no marketing, quem não aparece, não, como tu falou, tu põe a tua cara lá, tu faz vídeo. E quem não faz isso, às vezes por medo também, acaba perdendo a oportunidade de expor a tua marca, de ter essa visibilidade. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha bastante lá na escola. É trabalhar a questão dos vídeos, de tu te posicionar, de conseguir falar, de, por exemplo, ter em 30 segundos fazer um vídeo impactante. A gente trabalha também isso lá na escola. É uma demanda que a gente tem bem crescente, bem forte lá, essa questão da mídia social. Só que tudo, né? Tem aquela questão, nada é imediata e outra coisa, tem que ter foco. Exato. E aí eu dou um exemplo para a minha gestora de tráfego hoje. Ela disse, Rodrigo, eu fiz um desafio para mim de 30 dias fazendo vídeo todos os dias e melhorou. Ela conseguiu 1.000 seguidores ali. Só que ela falou assim, só que agora eu vou dar uma paradinha, porque como cansa isso fazer. Aí ela me perguntou, como é que tu faz administrando todas as empresas e todo dia tem vídeo? Eu digo, tem hora que dá vontade de tu... Cara, tem dia, sinceramente, sim, que tu tá cansado. Ontem eu fiz uma live, eu tava muito cansado durante o dia, e até a Juliane, que fez comigo a live, ela é de Tocantins, ela passou mal, porque lá tá fazendo calor quase 50 graus. Tá. E aí, de tarde, ela passou mal, ela também fez na coragem no final do dia, eu também cansado, porque a gente não podia cancelar, e tu tem que fazer, entendeu? E a mesma coisa dos vídeos. Cara, se eu não faz o vídeo, não tem. A conexão, hoje eu postei um story ali pro pessoal olhar, que tem ali 1.500 e poucas visualizações do story do café da manhã, que eu botei ali. Por quê? Porque é praxe toda a manhã, a minha conexão com o meu público, ou é o café da manhã que a Lisete monta para mim, ou é o meu look que eu boto no desafio do dia. E é isso que faz a conexão. Só que é uma coisa que tu levanta a mão, não tá assim, mas uma delas tu tem que postar. Porque as pessoas esperam, conectam e fazem isso. E a mesma coisa vídeo. Vídeo pior ainda, né? Dia que tu não tá inspirado, mesmo assim, tu tem que fazer o vídeo para conseguir manter aquilo ali. Ou tu projeta alguns vídeos antes. Faz uma... Não tem. E é isso aí que tu fala, dicção. Falando nisso e falando em marketing, olha só, Afinitar Cestas. Eu sempre digo que a Afinitar Cesta, ela resolve a vida do cara que fez... Aquele cara que esqueceu a data do casamento, aquele cara que esqueceu a data do aniversário da mulher, qualquer coisa, tu liga para Afinitar, chama eles lá, que em 2 horas eles vão solucionar o teu problema. E eu sempre dou aquela manha, né? A mulher foi lá, te xingou. Diz, calma, amor, calma, como é que tá falando isso? Era uma surpresa. Já tô dando a dica pros caras aqui, ó. Vamos fazer um pitch de como não levar xingamento da mulher. Eu, dona Jaque, me dá toda hora, eu já aprendi. Então vamos dizer que eu esqueci a data, dona Jaque amanheceu, daí ela tá esperando, aí chega meio-dia, e a mulher não vai aguentar o dia inteiro. Não. Ela vai chegar uma hora que ela vai te dizer, como tu esqueceu a data do nosso casamento? Calma, aumenta a tensão, né? Que é uma coisa melhor ainda. E aí tu vai lá e diz assim, calma, amor, isso é surpresa. E tu liga pra Afinitar, 2 horas tá resolvido, final do dia, eles já estão entregando uma cesta especial de casamento personalizado, inclusive com o presente que vem para ti aqui, pode pegar aí, a pessoa pode fazer essa ideia, personaliza, em 2 horas resolve a vida. Olha, ó, canequinha personalizada com o teu nome, com o número do programa, resolve a vida. Então é isso aí, já dei a dica, salvei casamento, estou salvando vocês sobre essa dica da Afinitar. Cristian, na nossa reta final, tem que ir também ali, ó, nós temos mais 5 minutos aí, eu queria que tu deixasse uma mensagem para o pessoal. O que tu vê hoje sobre a questão de... Antes da mensagem final, né? Uma mensagem de nós focarmos para as pessoas. O que tu orientaria hoje para quem está nos ouvindo ou vendo? Como ela pode melhorar? O que ela em casa ela pode fazer e como ela pode treinar para melhorar esse assunto? De tanto falar em público como gravar vídeo. Qual a tua dica? Perfeito. Uma coisa que a gente faz lá na escola, que até parece meio estranho, é o aquecimento vocal. Eu vim aqui no caminho de carro e vinha fazendo um aquecimento vocal para chegar aqui e estar preparado para fazer.
Tem na internet aí vários, a gente faz um específico lá na escola, mas se procurar, isso é uma coisa legal para te começar a fazer. E comunicação também, isso que tu falou. Tua colega ali, funcionária, fazia um vídeo por dia. Isso ajuda muito. O vídeo, tu consegue ver o que tu tá fazendo, consegue se corrigir e consegue melhorar e ter a constância. E prática. Comunicação é prática. Ela é uma habilidade. Então, qualquer habilidade que tu fizer lá, tantas 1000 horas, tu vai conseguir ficar bom nela, com certeza. Não tem nada que tu põe um esforço que tu pratique que não fique bom. A gente vê os atletas ali, é um exemplo disso. Eles passam a vida inteira treinando, às vezes, para um momento. Comunicação é a mesma coisa. Vai ter aquela oportunidade de fazer o pitch, te prepara. Não chega lá, eu vou chegar aqui e vou falar no improviso. Não existe improviso. A gente não fala nada do que a gente não saiba. Não tem como eu chegar aqui, por exemplo, e começar a falar de direito. Eu não sei nada de direito. Tu me falar de veterinária, da Vox, eu vou saber falar. Eu vou estar preparado, por mais que eu não tirei um tempo ali. Mas é a preparação. O segredo da comunicação é se preparar. Vou ter uma palestra, por exemplo, para fazer. Escreve essa palestra uma semana antes, revisa ela, apresenta para um amigo, pega os conselhos que a pessoa tem de melhorias, apresenta 2, 3, 4, 5, 10 vezes se for preciso, para chegar lá no momento estar preparado. O segredo da comunicação é a preparação realmente e a prática. É como qualquer coisa, né? Estudo, prática e a gente pode até estudar teoria, mas se não fizer na prática não tem aquele aprendizado. Então a nossa dica hoje para quem está nos ouvindo é pratique todo santo dia, faz um vídeo. E a pessoa que tem vergonha, ela pode fazer o vídeo para ela mesma. Vai lá, grava o vídeo e depois fica se olhando. Vai lá, grava o vídeo e depois fica se olhando. Faz isso de hábito aí, vamos dizer aí, 30 dias e depois se inscreve na Vox2U e vai lá, faz o curso. Que aí aprende as técnicas. Vai aprender técnica, vai ter pessoas olhando, então vamos lá, vamos fazer esse desafio aí para vocês. Eu quero melhorar, eu preciso. Então faz um desafio, não precisa nem ser 30 dias, faz um desafio aí de 2 semanas. 2 semanas consecutivas, todo santo dia tu grava um vídeo e tu te enxerga, tu grava um vídeo. Não precisa nem postar, às vezes, é só pra fazer. Não, só pra fazer. A pessoa nem vamos pedir para postar porque ela tá envergonhada. Então, 2 semanas fazendo vídeo, ela vai se olhar e vai dizer assim, olha o que eu tô evoluindo, olha como eu tô melhorando. E para te ter coragem de ir ao público e melhorar a técnica, te inscreve na Vox2U, faz lá uma imersão no final de semana, que com certeza tu vai pegar a técnica, tu vai tirar esse medo com pessoas ali que tu vai ter que estar apresentando, e a partir daí só pode decolar, né? Tá boa a minha dica essa aí? Tá ótimo, perfeito. Então, pessoal, faz isso porque realmente, se a gente não iniciar, não se desafiar, não tem como. Então, tu vai perguntar, mas eu preciso de uma forcinha, de um empurrãozinho. Não precisa de uma força. Se tu não tomar atitude, tu não vai fazer. Aquilo que eu digo é ação, né? Se não tiver ação, não sair da zona de conforto, não vai melhorar e não vai tocar para frente. Uma coisa até eu sempre digo, vendedor, eu sempre digo, o melhor vendedor, ele é dom, né? Tu pode até, tem gente que vai tentar fazer curso, alguma coisa, e pode não evoluir, porque não tem muito naquele dom. Agora, se apresentar público, isso é uma questão de tu treinar, de tu ter uma técnica e começar, porque aí todo mundo pode ir falar em público. É isso ou estou errado? Tem alguns que não vão ter jeito? Não, isso na comunicação é exatamente isso. A gente não existe nascer com o dom. Até tem um vídeo do Cortella que ele fala, quando a pessoa chega e fala para mim que eu tenho o dom da comunicação, eu me ofendo. Porque eu já... Tive que estudar. Eu tive que estudar. Eu já li mais de 1000 livros, eu já fiz mais de milhares de palestras. Então, o Cortella que começou lá não é o Cortella que está aqui na frente de vocês hoje. Então, não é o dom, é a prática. É tu tá se expondo e tá na frente das pessoas. Então, comunicação ela não é um dom. Eu, por exemplo, eu não... Se eu fosse pegar 3 anos e meio atrás, antes da Vox, eu não iria lá fazer um pitch na frente das pessoas. Eu fiz o curso, eu aprendi, eu pratico, eu estou sempre lá me expondo. Então, isso faz a diferença, é realmente praticar. E só para finalizar aqui, Rodrigo, a gente está no final do ano aí com algumas turmas. Então, a gente tem 2 turmas do Master até o final do ano e uma do intensivo. Então, quem quiser procurar a gente, procura lá em vox2u.santamaria no Instagram, chama. E a gente tem algumas vagas ainda para esse ano. Show. Para começar o ano bem já e deslanchando aí na comunicação. É a oportunidade que as pessoas precisam para isso. Então, quando que inicia a próxima turma? A gente tem uma turma que começou agora, na quinta-feira. Essa turma está indo para a segunda aula. Até a segunda aula a gente ainda matricula, então são todas quintas-feiras. O teu programa vai ao ar na semana que vem, né? Isso. Agora, terça-feira é dia... Terça-feira deve ser 20, alguma coisa por aí, mais ou menos. Dá tempo ainda. E a gente vai ter uma turma em dezembro, começando na segunda-feira, dia 4 de dezembro. E mais uma turma de intensivo, 16 e 17. Então, são as 3 turmas que a gente tem ainda. Então, tem uma turma que vocês estão ouvindo o programa ou vendo a partir de hoje aí que passou,
Terça é que dia? 21. É dia 21. Então, a partir do dia 21 ainda tem como se inscrever nessa turma, 21 de novembro agora. Tem a turma dia 4 de dezembro, que está começando. Nas segundas-feiras. Sempre o mesmo dia da semana. Sempre o mesmo dia da semana. Então, essa que está acontecendo agora, quais os dias? É quinta-feira. Sempre na quinta-feira. Então, a turma que iniciou agora é quinta-feira. Você pode entrar já imediatamente. Programa agora terça-feira, então quinta tu já pode participar da turma. A próxima turma de segunda-feira é no dia 4. Dia 4 vai ter... Quanto tempo são essas turmas? São 12 aulas. Dá 12 aulas. 3 meses. A gente vai fazer um recesso ali de final de ano, daí 22 a 8 e depois retorna. Então, pessoal, turma em andamento, já quinta-feira já vai lá. A turma que inicia dia 4 de dezembro. Essas duas turmas levam 3 meses, mais ou menos, estar preparado. E depois o intensivão em dezembro, no dia... 16 e 17. 16 e 17. E para aproveitar e ficar isso aí 100%, no dia 2, tu vai lá e já faz o Café Empreendedor. O primeiro desafio já olha como é que vai, apresenta a tua empresa. No dia 9, tu faz a imersão para aprender sobre o teu negócio e fecha o ano numa imersão para aprender a falar com dicção. Acho que, vai iniciar 24. Vai iniciar 24. Primeiro, dia 2 de dezembro, apresentando a tua empresa ali para o pessoal já conhecer o último café do ano. No dia 9, tu vai ter tudo sobre contabilidade, jurídico, vendas, marketing, vai pegar um conhecimento e também o professor da oratória, uma palestra. E aí, meu amigo, tu encerra dia... Quando é dezembro? Dia 16 de dezembro, com uma imersão para te apresentar e aprender a falar. Olha, não tem melhor que para 24 que essa agenda. Vamos fazer uma gravação aqui para finalizar, vocês que estão nos ouvindo. Pessoal, ele vai dar a mensagem final agora, mas eu só vou fazer essa gravação para vocês ouvir de novo, porque nós vamos botar no ar ali. Encerramento para o final do ano. Olha só, perfeito encerramento. No dia 2 de dezembro, nós temos o Café Empreendedor, o último do ano, aonde tu vai apresentar a tua empresa. Então, rodada de negócio de network, né? Dia 2. Inclusive por R$ 149,00, com café, rodada de negócio a manhã inteira, almoço no Il Paradiso, que é especial, que eles vão fazer lá, a parrija, e aproveita as termas romanas. Depois, no dia 9, um intensivo, olha, palestra, aula, curso, o que você quiser falar, que eu faço um desafio que eu digo que vai ser quase 1 ano de administração, né? Tu vai levar 2 anos de administração, em um dia tu vai aprender contabilidade, financeiro, marketing, vendas e uma palestra principal com o professor da oratória, que é justamente para você entrar no falar. E encerra o ano, meu amigo, dia 16 de dezembro, o intensivo final de semana na Vox2U, para te executar tudo isso, falar em público, e aí 2024 ninguém te segura. Organizado financeiramente, apresentou a empresa para vários empresários e aprendeu a falar em público e aquele medo que tu tinha, o que mais tu quer? Bora, não tem outro, é agora. Isso aí. Fechou, né, Cristian? Fechou. Então vamos lá, Cristian, qual a mensagem que tu quer deixar aí, pessoal? Antes disso, até da mensagem, a Viver Mais Suplementos, tá? Deixou um presentinho, que isso aqui é principalmente para quem tem sinusite, problema. Tu bota uma gotinha aqui e coloca no nariz, assim, respira fundo, limpa, que tem gente que bota na ponta da língua também, para questão do mau hálito, é muito top. Viver Mais Suplementos, eu sempre digo, eu achei que isso era para musculoso, né? Ver suplementos, né? Mas não, eu tomo uma vitamina, não sei se é B12, qual a vitamina que ela tem lá, terminou meu problema de gastrite, justamente por funcionar, é natural, e realmente a gente tem falta, às vezes, de vitamina, né? Eu achava bobagem isso, mas eu não tive mais refluxo tomando a Viver Mais Suplementos. Ela me indicou a vitamina para isso. Então, deixo a dica para vocês aí. E até porque a gente fala demais, trabalha demais, então complementa com vitamina natural que tu vai ter fôlego para isso, né? Cristian, deixa a tua mensagem então final para todo mundo, para nós, essa reta final do nosso programa. O que tu... Isso pode ser pessoal, pode ser profissional, uma coisa que marque as pessoas, que é o que vai ao ar, a collab nossa, que vai para chamar as pessoas e deixar essa mensagem. Vamos lá. Eu deixo aqui, Rodrigo, eu gosto muito da palavra oportunidade. Não perder a oportunidade, às vezes, por expor a tua empresa, ou perder a oportunidade numa entrevista de emprego, quando tu for apresentar um TCC, por exemplo, ou for convidado para fazer uma palestra. Não, eu não vou ir porque eu tenho medo de falar. Então, não perder as oportunidades. E procurar, hoje a gente tem a opção da Vox2U em Santa Maria, para você trabalhar essas questões. Então, preparação. Preparar, treinar, para não perder as oportunidades. Que a oportunidade, às vezes, ela aparece uma vez para a gente. Então, tu me chamou para vir para o podcast. Se eu não tivesse seguro para vir aqui falar, eu ia perder essa oportunidade.
Talvez a pessoa vai lá ter uma entrevista de emprego, gaguejou, não conseguiu falar. A gente vê, às vezes, numa entrevista de emprego, a pessoa ela tem o melhor currículo, mas ela não consegue expor aquilo. Então, ela está perdendo aquela oportunidade. Às vezes tem uma pessoa lá que tem um currículo não tão bom quanto, e a pessoa passa na frente porque ela é uma melhor comunicadora. Então, não perder a oportunidade. Está pronto para tudo que aparecer. E a Vox2 está para ajudar nesse sentido. Então, a gente está pronto aí para ajudar a preparar vocês, não só o empresário, o médico, o advogado, o vendedor, todo mundo que quiser se comunicar melhor. Às vezes até uma pessoa que quer pedir a morada em casamento. Ele tem que falar ali na frente dela, às vezes na frente de várias pessoas. Então, tá preparado para essas situações, para não perder as oportunidades que a vida apresenta para a gente. Show! É o velho cavalo encilhado, passa uma vez, né? Não pode perder para isso. Gente, esse foi o nosso programa, espero que tenha ajudado vocês hoje. A gente falou hoje muito sobre empreendedorismo, falou sobre a questão, principalmente oratória, que é o maior problema que as pessoas têm falado, é a vergonha de falar, se expor por algum detalhe. Espero que nós tenhamos deixado dica para vocês, ajude também alguns. E eu encerro o nosso programa com a velha frase: fiquem com Deus.